E aí galera, beleza? Em vídeos anteriores falamos sobre flexão verbal. Hoje iremos falar sobre flexão de adjetivos. Como é que funciona, como é que é. Tem muita gente que fala assim, cara, o que é flexão de adjetivos? Flexão de adjetivos nada mais é que quando um adjetivo serve de complemento para outro, sendo que o adjetivo são divididas em três partes, sendo em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo, diminutivo ou superlativo, podendo ser o superlativo relativo e o superlativo analítico sintético, certo? Essas são as divisões da flexão de adjetivos. Mas, cara, eu tô em dúvida, eu quero saber como funciona. Se for relacionada a gênero, temos duas formas importantíssimas, que são uniformes e biformes. Uniformes é quando esta forma serve tanto para masculino quanto para feminino. Vamos repetir. Temos a primeira forma, que é chamada de uniforme, quando o adjetivo, quando a característica ou qualidade serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos lá. Marina é feliz. Qual é a característica ou qualidade de Marina? Que ela é feliz. Marina está no feminino. Vamos para o segundo exemplo. Bruno é feliz. Então, feliz, que é a característica tanto de Bruno, que é uma pessoa do sexo masculino, do gênero masculino, e Mariana, que é uma pessoa do gênero feminino, do sexo feminino, pode ser utilizado o mesmo adjetivo, que é feliz. Ou seja, essa flexão de adjetivo é chamada de uniforme. A segunda é chamada de biforme. Biforme é quando pode ser utilizada apenas uma no masculino e outra no feminino. Uniforme pode ser utilizado tanto para os dois gêneros. No biforme, utiliza-se uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então vamos para o exemplo. Carlos é alto. Esta forma, este adjetivo, que é alto, que é a característica de Carlos, pode ser utilizado apenas para o masculino. Fernanda é alta. Alta, que é a característica de Fernanda, que se refere ao adjetivo, pode ser utilizado apenas no feminino. Vamos para outro exemplo. Sandro é magro. Magro, que é a característica de Sandro, ou seja, o adjetivo pode ser utilizado apenas no masculino, entendeu? Então vamos para o outro. Roberta é magra. Magra, que é a característica de Roberta, que é o adjetivo, pode ser utilizado apenas no feminino. Correto? Vamos para o próximo. Falamos sobre a flexão de adjetivo relacionada a gênero e agora vamos falar da flexão de adjetivo relacionada a número. Relacionada a número é quando este adjetivo pode terminar no singular
e pode ter a sua forma modificada no plural, correto? Então vamos para o exemplo. Rafaela é alta. Esse adjetivo, alta, e se refere ao singular, correto? Vamos para o segundo exemplo. Rafaela e Natália são altas. Percebe que tivemos uma variação. Rafaela é alta, ou seja, esta variação está no singular, quando se refere a apenas uma pessoa. Então, este adjetivo, essa característica, ela está na forma do singular, mas quando eu insiro uma nova pessoa, incluo uma nova pessoa, que ou seja, seria Fernanda, este adjetivo muda do singular para o plural. E além disso, é acrescentado a letra S para se referir que tanto Rafaela quanto Fernanda são altas, correto? Vamos para um outro exemplo. Bruno, novamente, Bruno é feliz. Esta característica, feliz, se refere ao adjetivo que está no singular, quando se refere a uma pessoa. Agora vamos para um próximo exemplo. Bruno e Rodrigo são felizes. Vemos que há esta diferença, ou seja, Bruno e Rodrigo, que são duas pessoas, têm a característica de ser felizes. Então, este adjetivo mudou do singular para o plural. E também vemos uma diferença. Todo adjetivo que termina com a letra Z, que são terminados em Z, são acrescentados o E e o S para se referir à palavra felizes, correto? Ou também voraz. Vemos um outro exemplo. Voraz, que é uma característica de uma pessoa que ela é bruta, que é uma pessoa forte, uma pessoa voraz. Quando está no singular, termina-se com Z. Quando se refere ao plural, o adjetivo voraz muda para a forma vorazes, onde se acrescenta o E e o S. Esta é a flexão de adjetivo relacionada a número, a singular e ao plural. Agora, a última é a flexão de adjetivo relacionadas ao grau, aumentativo e diminutivo, e também relacionadas ao superlativo. A flexão de adjetivo relacionadas ao superlativo, temos a ideia de comparação, quando se comparam duas pessoas em uma mesma frase, em uma mesma oração. Então vamos dar o exemplo. A ideia de superioridade. Vamos lá. Marcos é maior que Fernando. Então, esta flexão de adjetivo relacionadas ao grau, ao superlativo, refere-se à ideia que Marcos ele é superior, a ideia de superioridade, que ele é mais alto que Fernando. Quando vemos a ideia de inferioridade, vamos ao exemplo. Sabrina é menor que Laura. Então, esta ideia, esta flexão de adjetivo do superlativo relacionada à inferioridade é para dizer que Sabrina tem um tamanho menor
que Laura ela é inferior ao seu tamanho. Então, temos essa ideia de inferioridade, de superioridade e de comparação. Vamos para o exemplo. Tadeu é inteligente quanto Samuel. Então, Tadeu, em relação à sua característica, em relação a ele ser inteligente, ele é inteligente quanto, da mesma forma que Samuel. Entendeu? Essa ideia de flexão de adjetivos relacionadas à comparação, relacionadas à igualdade. Vamos a um outro exemplo. Rafaela é bonita quanto Márcia. Então, esta ideia de comparação refere-se que Rafaela, que tem a característica de ser bonita, ela é bonita igualmente a Laura. Então, esta é a ideia de flexão de adjetivos relacionados à ideia do superlativo, a ideia de grau. Também, para finalizar, temos o superlativo relativo, quando se evidencia uma ideia que uma pessoa seria ou a mais ou a menos ou maior ou também menor. Vamos para o exemplo. Luiz é o mais inteligente da sala. Então, o superlativo relativo é quando evidencia essa característica. Ou seja, nesta frase está afirmando que o Luiz ele tem a característica de ser o mais inteligente da sala. Vamos para outro exemplo. Fernando é o menos inteligente da sala. Então, neste outro exemplo, no superlativo relativo, evidencia que Fernando é o menos, ou seja, que ele é o que tem menor inteligência dentro da sala. Então, este é o superlativo relativo. E o último é o superlativo analítico. O superlativo analítico é quando também se evidencia, mas com certo exagero. Então vamos para um exemplo. Esta prova estava dificílima. Então, dificílima, que é a característica da prova, ou seja, o adjetivo, é tratada com a ideia de exagero, ou seja, ela estava muito difícil, ela estava dificílima, no qual podemos evidenciar esta qualidade. Então vamos para outro exemplo. Este trabalho está facílimo. Facílimo, que é a característica do trabalho, é para evidenciar que o trabalho está muito fácil, onde não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, quando se utiliza facílimo, dificílimo e etc., se evidencia a flexão de adjetivos superlativos analíticos, correto? É um tema um pouquinho difícil, é um tema que exige muito trabalho, exige muito estudo, mas que eu coloquei de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva para vocês entenderem. Então, a flexão de adjetivo se divide em 3 partes relacionadas ao gênero, masculino e feminino, grau, aumentativo, diminutivo, também a ideia do superlativo e também evidencia a ideia de número, singular e plural. Certo? Forte abraço a todos.